Carnaval. Os perigos espirituais que esta data esconde. Não deixe de saber. Você já parou para pensar na verdadeira origem do carnaval? Muitos enxergam essa festa como um momento de alegria, de celebração, de liberdade. Mas poucos sabem que o carnaval tem raízes muito mais profundas e obscuras. A história desta festividade remonta aos tempos da antiguidade, muito antes do cristianismo se espalhar pelo mundo. Civilizações como os babilônicos, egípcios, gregos e romanos realizavam grandes festas onde os instintos mais primitivos eram liberados sem restrições. Eram rituais dedicados aos deuses da fertilidade, ao prazer sem limites, à inversão da ordem natural. Em Roma, por exemplo, aconteciam as Saturnálias e as Bacanais, festas onde o vinho fluía sem parar, onde o corpo não tinha mais dono e onde os impulsos mais selvagens eram incentivados. Eram dias em que as pessoas se entregavam completamente aos desejos da carne, sem medo e sem culpa. Mas então veio o cristianismo, e com ele um chamado à mudança. A igreja, vendo a impossibilidade de acabar com essas festas pagãs, as transformou. O que antes eram cultos aos deuses pagãos, passou a ser uma festividade que antecedia a Quaresma, um período sagrado de reflexão, jejum e purificação espiritual. O nome Carnaval vem do latim carne levare, que significa abandonar a carne. Isso porque, logo depois dessa celebração, os cristãos deveriam se preparar para a Quaresma, um tempo de penitência e reconexão com Deus. Mas ao longo dos séculos, o que deveria ser um momento de despedida dos excessos, acabou se tornando uma festa, onde os excessos são a própria essência. E é justamente aqui que mora o perigo, porque aquilo que deveria ser uma simples transição, uma preparação para um tempo de sacrifício, se tornou uma explosão de prazeres descontrolados. Mas será que existe algo a mais por trás dessa libertinagem? Será que essa festa tão enraizada na cultura moderna esconde armadilhas espirituais que poucos percebem? A resposta talvez esteja nos pecados da carne, que essa festa incentiva, e é sobre isso que falaremos agora. E assim, o que deveria ser uma simples despedida dos prazeres terrenos, se tornou um mergulho profundo neles. O carnaval não apenas permite os excessos, ele os incentiva. Durante esses dias, a regra é simples: faça o que quiser, sem pensar nas consequências. Mas será que isso é realmente liberdade? Ou apenas um disfarce para a perdição? A verdade é que essa festa se tornou um convite aberto aos pecados da carne. A luxúria, um dos pecados capitais mais perigosos, se espalha por todos os lados. Corpos expostos, danças provocantes, álcool em excesso. Tudo parece ser uma grande brincadeira. Mas, quantas pessoas já se perderam nesse ambiente? Quantas se entregaram a impulsos e depois trouxeram arrependimento, culpa e dor? E não é apenas a luxúria. A gula também está presente, com festas que parecem não ter fim, onde o corpo é tratado como um mero instrumento de prazer. A preguiça se instala, quando muitos trocam seus compromissos, sua responsabilidade, até mesmo sua fé, por noites intermináveis de diversão vazia. Quantos casamentos já foram destruídos por traições cometidas sob o efeito do carnaval? Quantas almas se distanciaram de Deus, acreditando que apenas alguns dias de pecado não fazem mal a ninguém? Mas fazem, porque o pecado nunca vem sozinho. Ele abre portas, e o que começa como uma simples comemoração pode facilmente se transformar em um caminho sem volta. A cada ano, milhares de histórias se repetem. Pessoas que se entregam ao momento e depois colhem as consequências. Algumas são imediatas: arrependimento, brigas, crises pessoais. Outras são invisíveis, silenciosas, mas ainda mais perigosas. O afastamento espiritual, a perda da conexão com o que realmente importa. E tudo isso acontece sem que ninguém perceba, porque o carnaval tem um truque. Ele faz com que tudo pareça inofensivo. Mas, e se houver algo mais por trás disso? Algo que não vemos, mas que nos observa.
esperando apenas que baixemos nossa guarda. A resposta pode estar nos mistérios ocultos dessa festa. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Porque o que muitos não percebem é que por trás das cores vibrantes, dos sorrisos e da música incessante, o carnaval carrega consigo uma influência espiritual que poucos conseguem enxergar. Não é apenas uma festa, é um ritual. O que acontece quando milhares de pessoas se reúnem com um único propósito: se entregar aos instintos sem restrições? O ambiente, carregado de desejos desenfreados, se torna um campo fértil para forças que se alimentam desse tipo de energia. E se você acredita ou não nisso, bem, os sinais estão por toda parte. Já ouviu falar dos relatos sobre pessoas que se sentem diferentes durante o carnaval? Como se estivessem sendo guiados por alguém de si mesmas. Há quem diga que sente um impulso irresistível de fazer coisas que jamais fariam em outro momento. Atitudes que desafiam a moral, a fé, o respeito próprio. Mas por quê? Os antigos já sabiam que certos rituais abriam portas para o invisível. E muitos estudiosos das religiões acreditam que o carnaval é uma dessas portas. E não é por acaso que, paralelamente à festa, existem rituais que acontecem longe dos olhos dos públicos. Algumas culturas realizam oferendas, sacrifícios e invocações nessa época, acreditando que é o momento ideal de se conectar com entidades espirituais. E muitas dessas práticas não são benignas. Mas, mesmo sem saber desses rituais, milhares de pessoas participam indiretamente. Porque no fim, a festa não precisa de um altar para ser um culto. Basta um coração entregue aos instintos e um espírito vulnerável. É nesse exato momento que aqueles que se deixam levar pelo carnaval correm o maior perigo. Um perigo que não termina quando a música acaba. Mas, será que há uma forma de escapar dessa influência? Será que é possível aproveitar essa época sem cair nessas armadilhas? A resposta está no caminho oposto ao da festa. E é isso que vamos entender agora. Porque o verdadeiro desafio não está apenas no que acontece durante o carnaval, mas no que fica depois que ele termina. Quando os blocos se dispersam, as fantasias são guardadas e a ressaca chega, muitos percebem que o vazio continua ali. O corpo se recupera, mas o espírito sente o peso do que foi deixado para trás. É nesse momento que algumas perguntas começam a surgir. Valeu a pena? O que eu ganhei com isso? O que eu perdi? Alguns tentarão ignorar esses pensamentos, afogados na rotina que volta ao normal. Outros sentirão um incômodo, uma sensação estranha de que algo mudou, como se tivessem cruzado um limite sem perceber. Mas, para aqueles que buscam respostas, há um caminho diferente. A igreja sempre ensinou que o carnaval deveria ser apenas uma preparação para a quaresma. O verdadeiro propósito desse período não é o excesso, mas o arrependimento. É o momento de olhar para dentro e perceber quais são os desejos que estão afastando a alma daquilo que realmente importa. E talvez seja a pergunta mais importante que cada um deve fazer a si mesmo. O que eu estou alimentando dentro de mim? Por que o mundo incentiva a entrega total aos impulsos, mas a verdadeira força está no controle, na disciplina, na escolha consciente de não ser escravo dos próprios desejos? O carnaval passa, mas as marcas que ele deixa podem durar muito tempo. Por isso, se existe um chamado aqui, ele não é para condenação, mas para reflexão. O que você escolhe? No fim, não se trata de uma simples festa. Trata-se de um teste. E a pergunta que fica é: quem estará no controle quando a música parar? Conhecem a incrível história de Carlo Acutis, o padroeiro da internet? Ele será beatificado em abril deste ano. Corra e confira essa história incrível do primeiro santo millennial da Igreja Católica. Até já!